Saudações em Cristo, estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Nós estamos tornando as nossas atividades deste encontro, terça-feira, hoje falando sobre escatologia futura ou julgamento final. Na presença do nosso Deus triuno, nós queremos dar início a este momento e falamos com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por teu cuidado com a nossa vida, com toda a tua criação. Nós te agradecemos por meio de Jesus Cristo, teu Filho, que reformulou e que dá verdadeiro sentido à continuidade da vida e de toda a criação, quando ele, pelo seu sangue precioso, reconciliou contigo toda a humanidade. Tanto nós quanto a natureza aguardamos a tua vinda derradeira. Esteja sempre conosco o teu Espírito Santo, que nos torna visível à nossa mente a tua promessa de nos acompanhar todos os dias até a consumação dos séculos. Sabemos, Senhor, pelos sinais da natureza, pelos sinais em nosso redor, que esse dia está breve e nós aguardamos o cumprimento da tua promessa. Em nome de ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens de poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens de poder e glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. É interessante observar e levantar esse tema, irmãos e irmãs, já apoiando um pouquinho na maneira como os artistas, né, artistas plásticos, muitos artistas cristãos, divulgaram esta ideia no período medieval, né? Eu me lembro rapidamente assim de uma cena que passa no filme Lutero, em que o ator que representa lá o Tetzel, que é um vendedor de indulgência, um mercador de indulgências, ele traz o tema do julgamento final como um tema mobilizador para a venda das indulgências, né? Acerca do que espera por cada um de nós quanto ao juízo final, como vai ser esse julgamento, o futuro, tanto daqueles que aguardam, né, para ir ao céu, quanto aquilo que se fala do inferno,
é um tema que mobiliza muita gente e nós podemos dizer já foi e em muitos casos continua sendo um modo de manipular e de extorquir as vidas, né, em torno da fé. Então nós queremos dar uma olhada a alguns textos bíblicos que sustentam essa posição a partir da Bíblia e como nós luteranos conversamos, dialogamos e ensinamos acerca deste tema também em nossas igrejas. O julgamento final, nós estamos aqui trazendo alguns textos de suporte, né? Olhando aqui primeiramente essa imagem, nós vemos ali ao centro uma figura de Jesus como o juiz, né? Não volta, nós chamamos de segundo advento de Cristo, em que ele não mais aparecerá como profeta, como rei, né? Ou como sacerdote, que foram as funções que Jesus ocupou em seu primeiro advento, na sua primeira vinda. Mas a Bíblia declara que Jesus virá novamente como juiz para julgar. E um texto muito forte que nós temos está registrado lá em Mateus capítulo 25. Ele deve estar aqui na sequência. Está, depois. Mateus capítulo 25 é um texto muito rico, né, em falar sobre o julgamento, a separação, né? Os que vão para o reino dos céus, chamado, né, o povo que Jesus chama, vinde benditos de meu Pai, e aqueles que vão para o reino do inferno, né? Quando Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, olhando aqui alguns textos que nós colocamos como suporte, onde a Bíblia fala sobre julgamento final. O primeiro texto que nós destacamos aqui está em Mateus 13, versículos 40 a 43. Tá? Neste texto, o Senhor Jesus diz assim: assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Nós fizemos umas leituras, passamos essa leitura já há algumas semanas, né? O texto de Mateus 13 é repleto de parábolas e ensinamentos de Jesus, onde ele traz alguns aspectos do reino dos céus. E em especial aqui na parábola do joio e do trigo, ele faz essa distinção, ou seja, quando é que vai haver a separação entre os justos e aqueles chamados descrentes ou os ímpios, né? Então, lembro da parábola e compartilho com vocês que há aquele desejo de fazer uma distinção já agora, né? Como se pudéssemos distinguir e pré-definir quem são os eleitos, quem são os condenados. E a palavra de Jesus é que neste momento não é possível, ou Deus não quer fazer essa distinção, né? Caminhamos juntos na terra entre justos, né, os cristãos sinceros e hipócritas, né, e os descrentes, mas chegará um dia, o dia do juízo final, em que vai haver essa distinção, né? Ele vai decretar essa separação e a condenação, a gente vai ver mais à frente, né, entre os que estarão com Deus para a eternidade, no reino de glória, no reino de alegria, e os que da mesma forma estarão eternamente no inferno. Esse é um dos pontos que há divergências sobre alguns ensinos cristãos, né, sobre o que vai acontecer com os que forem condenados, né? Quanto tempo passarão nesse lugar? O que significa necessariamente esse sofrimento eterno? O segundo texto que a gente traz para suporte acerca do julgamento final é o que eu falei, Mateus 25, 21 a 32, aqui seria 31 e 32, eu vi aqui, que é 31 e 32. Jesus terminou dizendo,
Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Aqui alguns textos paralelos, né, que dão suporte a isso. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que Mateus 25 também tem um conjunto de parábolas, né, que antecedem essa fala de Jesus. Começa falando sobre os sinais dos tempos do fim, apontando sofrimentos, sinais na natureza, né? Inclusive a própria destruição do templo e da cidade de Jerusalém como o princípio das dores. E isso nós sabemos aconteceu ainda no primeiro século, por volta do ano 70. Né? E depois ele vai falando, trazendo algumas parábolas sobre os tempos do fim. Né? Dentre as parábolas, nós destacamos a parábola das moças sábias e das moças tolas. Né? Ou seja, de que maneira ela traz o ensinamento para chegarmos a este ponto. Jesus faz a distinção entre dois grandes grupos na Terra quanto à sua chegada. Aqueles que não se preparam, ou seja, consideram a sua palavra como algo relativo, como algo alegórico, né? Ou seja, o fim dos tempos como um modo de explicar, um modo de ilustrar, e aqueles que verdadeiramente aguardam e por isso também se preparam, vigiam. Né? E nós conversamos isso em outros encontros. Né? Esse preparo é fazer uso dos meios da graça, a palavra, a absolvição, né? A Santa Ceia, como instrumentos, como nessa parábola das virgens, das moças sábias e tolas, é fazer uso do óleo que mantém a chama da fé acesa. Né? Aqueles que desconsideram, desvalorizam, no dia poderão ser achados ou tomados de surpresa e não estarem preparados. E ao final desse conjunto de parábolas, Jesus traz esse relato dos versículos 31 e seguintes, até o versículo 46, trazendo essa narrativa do julgamento final. Deixa eu ver mais algum aqui, um texto de suporte. Outro texto que dá suporte sobre o julgamento, como essa separação entre os justos e os injustos. Se me permite também ainda fazer um acréscimo aqui nesse texto anterior. Qual momento isso acontecerá? Conforme nós viemos estudando sobre a escatologia, a presença do Senhor, a ressurreição dos mortos, né? Também o arrebatamento, esse momento do juízo final acontecerá subsequente ao arrebatamento e à ressurreição dos mortos. Né? Todos comparecerão diante do rei. Como comparecerão? Aqui já entende-se que esse evento acontecerá após a ressurreição dos mortos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente em 1 Coríntios capítulo 15. Isso é colocado sequencialmente como podemos entender esse evento. 2 Pedro 3,7 diz assim: Mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, e mais alguns aqui, primeiramente esse texto, ele mostra que não apenas seres humanos serão apresentados e passarão por essa descontinuidade, como nós falamos antes, de uma natureza corrupta agora para uma natureza de glória. Né? Não apenas os seres humanos ouvirão o juízo do Senhor, mas toda a natureza, também os céus e a terra, né? A criação como um todo
passará por essa renovação. Outro texto que nós temos aqui, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Diz assim: Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, ou seja, o dia do juízo final. O dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. Texto do apóstolo Paulo, que nós já vimos na semana passada, na anterior, que também é um outro grupo, um conjunto de texto mais robusto acerca dos eventos, detalhes dos eventos do juízo final, né? Então aqui, desse texto de 2 Tessalonicenses, eu gostaria de destacar com vocês algumas coisas. Primeiro que fala da distinção, a separação, né? E aqui no versículo 9 e 10, né? Eles serão castigados com a destruição eterna. Aqui a palavra destruição eterna, algumas confissões, não a confissão luterana, mas algumas confissões não luteranas, trazem esse conceito de aniquilamento, tomando essas palavras, né? De que no dia do juízo final, o castigo de Deus para os descrentes, né, os que forem lançados ao inferno, seria a aniquilação, ou seja, deixarem de existir para todo sempre, né? A dificuldade que, por exemplo, nós vamos ver mais à frente sustentar isso, a dificuldade que nós luteranos temos em adotar essa doutrina, essa teologia de uma aniquilação, é a palavra eterna que vem na sequência, né? Porque é dito que ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Particularmente, quando alguém me pergunta, pastor, onde é o inferno? A gente vê popularmente algumas pessoas falarem que o inferno é aqui, porque tem pessoas corruptas, tem maldade, tal. O que nós respondemos? O inferno não é aqui. Deus deixa bem claro que aqui é o mundo, onde transitamos juntos, né, cristãos e não cristãos. Onde é o céu? O céu é o lugar onde Deus habita com a sua graça e que será manifesto a todos os olhos, né? E o lugar onde não entrará pecado, nem a morte, nem as consequências do pecado se farão presentes. E aí vem o terceiro lugar, né? Onde é o inferno, então? Porque, por exemplo, no Antigo Testamento você fala de Sheol para apontar inferno, e o Sheol era considerado, compreendido como um lugar abaixo do solo, em torno de 7 palmos, 8 palmos de profundidade, né? Era o mundo dos mortos, o Sheol. E nós temos no Novo Testamento, para afirmar a mesma coisa, a palavra grega Hades, né? Que apontava o lugar onde o mundo dos espíritos, né? Então, onde fica também o Hades? Também tem essa concepção de estar abaixo da terra, né? Então, mais do que isso, ou seja, abre muita discussão filosófica ou cultural de onde é o inferno, né? Eu tendo a dizer e a responder a partir de 2 Tessalonicenses que o inferno é o lugar onde Deus não está presente, tá? Ficarão longe da presença do Senhor e do seu poder glorioso. Eu tendo a responder isso por quê, irmãos? Quando nós vemos sofrimentos que temos aqui no mundo, nós somos tomados pela palavra de Deus para dizer:
que Deus, com a sua graça e a sua misericórdia, impede, né, até certo ponto, que haja o caos e que o mal domine o mundo. Tá? Então, por mais que possamos ver, identificar sofrimentos nesse mundo, seja consequências do pecado e até mesmo da morte, este mal é amenizado pela presença da igreja, por suas orações, né, pela graça de Deus que protege, pela misericórdia do Senhor que ameniza as consequências mais danosas do pecado e da maldade. O que acontece, por exemplo, quando eu olho a fala de Jesus na cruz do Calvário, em que ele clama, né, dentro de uma das suas falas, que ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Há alguns estudos que apontam que aquele clamor de Cristo figura a condição de um ser humano longe da graça de Deus. Jesus, na sua condição humana, como servo sofredor, ele viveu, ele experimentou, naquele momento da crucificação, esse abandono da presença, da misericórdia do Pai. Quando ele clama, Elohim, Elohim, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por causa de Cristo, né, e pela misericórdia de Deus, nós não somos desamparados. Ainda que enfrentemos desafios, o Senhor nos acompanha, como diz a palavra lá no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o salmista tem consciência da presença e da companhia de Deus. Também Cristo, em Mateus 28, versículo 20, né? Quando ele lança, né? Ele ordena à igreja que saia em missão, ele deixa claro, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a presença de Cristo é a garantia de que nós, como igreja, mesmo que enfrentemos desafios e perseguições, não estamos esquecidos, né? Somos guardados por sua mão. Mas no dia do juízo, o castigo maior para esses que forem para a destruição eterna é que o Senhor não estará presente nesse lugar. Então, longe da presença de Deus, o diabo agirá com todo rigor, né? E ali não haverá nada que amenize a agonia e o sofrimento do inferno. Então, olhando para esse aspecto, né, quando a gente olha, vai ver mais à frente, leia Evangelho, quando Deus nos fala hoje do que está para acontecer, tem esse propósito preventivo de não testarmos e não tentarmos Deus para aquele dia derradeiro, né, mas abraçar e acolher hoje a mensagem do Evangelho. Posso avançar? Pode, pastor. Ô, pastor, Pois não. e quem, igual eu estou falando no caso particularmente da minha irmã. A minha irmã não pega uma Bíblia, ela não lê, ela não acredita em nada. Eu fico pensando o que será dela, dessas pessoas iguais a ela, depois de tudo isso que o senhor falou, sabe? A minha mãe também tem essa preocupação. Sim. Há uma grande tentação no nosso coração que é tentar ver como é que Deus vai fazer com essas pessoas. O que nós cremos e ensinamos, o que a Bíblia revela, é que neste tempo, enquanto não chegar o dia derradeiro, ou enquanto não fecharmos os nossos olhos, há esperança. Isso eu sei, pastor, que há esperança para gente que está sempre lendo, porque o senhor sabe, eu não tenho um tempo que eu não vou na igreja, mas eu quero marcar para quando o senhor passar aqui, eu ir em Septiba. Isso. Mas eu estou sempre lendo a palavra, eu estou sempre vendo, fazendo minhas orações, entendeu? Agora, ela não, a gente não pode nem falar de Deus com ela, entendeu? Então, não sei,
eu fico pensando como é que vai ser o final, sabe? Quando a velhice chegar, não sei se ela vai mudar, porque aí tem, é o que o senhor falou, tem a esperança, sempre temos a esperança, né? Eu peço muito a Deus que ela consiga mudar esse olhar dela. Isso. Porque assim, Noêmia, quando nós falamos, e aí tem um texto que eu gosto sempre de me pautar nele, quanto ao tempo da graça de Deus. Né? Quando nós observamos o relato de Lucas, né, capítulo 22 ou 26, se não me engano, do bandido na cruz, em que aquele homem estava de fato no seu momento derradeiro. Né? Uhum. E quando nós. Tem um outro texto que fala de. Mas não é um texto cristão, mas fala da morte como conselheira. Esses tempos que nós estamos vivendo de grande latência assim, de morte, de violência, de destruição, né, isso acaba servindo, né, segundo esse autor, esqueci o nome dele agora, mas era teólogo, psicólogo, e ele fala da morte como conselheira para dizer ou revelar a nossa finitude, dos nossos valores, muitas vezes escolhidos, construídos ao longo da vida, em torno de filosofias, ideologias, e que ao final, né, no dia derradeiro, ou no nosso momento derradeiro, eles vão se mostrando como castelos de areia. Né? E Uhum. a evidência da morte, da nossa finitude, faz que nós voltemos os olhos para algo que de fato seja consistente. E é importante que, como família, que como irmãos, né, nós não deixemos de falar nem de orar, nem de alguma maneira fazer com que essa palavra, o Evangelho de Cristo, esteja presente aos olhos e à consciência da pessoa. Porque quem É, opera. eu procuro fazer isso quando dou bom dia de manhã para eles, porque tem um grupinho só dos meus irmãos, e eu sempre boto ali uma palavra de Deus para eles, entendeu? Sim, Mas ela é tão cética, que eu, sinceramente, o que o senhor falou, eu espero que com o passar do tempo, as coisas vão mudando. O filho dela teve Covid, ficou muito ruim, um dos meninos, né? Esse que morou comigo, pastor sim, Edson. sim, sim. O senhor conhece? Conheci. Chegou aí na igreja. Uhum. Ele teve Covid, ele ficou muito ruim. Agora, há pouco tempo. Aí, esse final de semana, eu fiquei sabendo que ela ficou muito ruim, que ela chorou muito. Aí eu falei, meu Deus, será que ela lembrou de Deus nesse momento? Será que ela está começando a. Será que ela começou a mudar, a olhar para Deus e ver, sabe? Eu pensei nisso tudo. Graças a Deus, hoje ele já está bem. Amém. Já melhorou, ele está bem. Mas foi cruel para ele. Ele falou, tia, eu fiquei muito ruim. Eu tive com ele sábado. Eu fiquei muito ruim. Mas é o que o senhor falou, sempre tem, a gente tem tempo, né? Para Deus sempre nos dá o tempo Isso. para a gente olhar para Ele, reconhecer a graça que Ele nos dá todos os dias. E isso é um ponto assim que em nossas confissões, nossa teologia traz, por exemplo, diferente de outros grupos que afirmam, né, ou tentam ensinar de que Deus já teria escolhido quem será salvo e quem não será salvo. Né? Nós, a despeito disso, dizemos Deus escolheu todos para a salvação. Né? A vontade de Deus, quando envia seu Filho Jesus Cristo ao mundo, é que todos conheçam o plano da salvação e deixem de lutar contra esse evangelho, né? E sejam salvos. E por fim, quem é que nos convence do nosso pecado e nos aponta para Cristo? É o Espírito Santo. Então nós pedimos ao Espírito Santo que conceda sempre oportunidade, né? E oramos em favor daqueles que nós conhecemos, para que o Espírito Santo de algum outro modo, né, toque o coração, seja pela, como diz, pela doçura do Evangelho, ou seja pela realidade brutal que é a vida sem Deus. Isso, Em algum é, momento que isso aconteça. Né? O que nós estamos vendo hoje aqui acerca de julgamento final, né, esses textos, a mensagem final que eu quero deixar é essa.
né, isso está para nós por um propósito, para que não sejamos tomados de surpresa, né, e mais, que não deixemos de comunicar também aos outros o rigor, né, com o qual o Senhor vai realizar e executar o juízo no dia derradeiro. Não é a obra que Deus gosta, interessante isso, né? Há 2 semanas atrás, um dos textos que nós lemos foi Ezequiel 18, onde Deus ele questiona Israel dizendo: vocês me julgam com os seus próprios juízos, né? E vocês dizem que questionam por que os filhos sofrem as consequências dos pais. Ele vai dizer: eu não tenho prazer nisso, e vou dizer, né, cada pessoa é responsável pelo seu próprio caminho. Quando ele diz: a alma que pecar, essa morrerá, né? E ao final ele vai dizer: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, o Senhor não tem essa escolha que eu olho, né, quando algumas teologias colocam, ou tentam indicar nesse ponto, né? Deus não é um Deus sádico, que estabelece uma lei, um rigor, para que a gente se debata como um peixe, né, à beira d'água e, por final, então morra sufocado. Não, Deus é um Deus de amor e de sacrifício. Ele mesmo se sacrifica em nosso lugar. Então, quando nós vemos o Evangelho, todo o ato de amor e doação de Deus através de Cristo, a gente vai olhar, né, Deus faz de tudo e de todos os modos tenta trazer esse Evangelho para nós, hoje, em tempo da graça, né, para que no dia do juízo final não recaia de modo algum sobre ele essa responsabilidade, pois tudo quanto é necessário está sendo feito e disponível para todos. Verdade. Então, ainda no Antigo Testamento, a gente não vai ler, mas textos do Antigo Testamento que reforçam, né, o conceito de separação, de julgamento no tempo do juízo final. Então, o que traz aqui para nós? Quando nós falamos de separação, está implícito 2 estados, né? O estado de condenação eterna, e veremos mais a seguir o estado de salvação eterna ou vida eterna. Tá? O que falamos ou podemos entender acerca dos que vão para a condenação eterna? Os descrentes sofrerão tanto na alma quanto no corpo a eterna separação e condenação no inferno. Entendendo o inferno como eu já comentei com vocês, né? Não existe um lugar em que eu possa identificar tanto acima ou leste, oeste, no nosso globo terrestre, um lugar em que a gente possa afirmar: o inferno é aqui ou o inferno é ali. Eu não teria como, algumas pessoas tentam dizer, como uma dimensão. Eu não teria suporte para falar de uma dimensão ou uma segunda dimensão além dessa. Talvez até fosse, né, ou possa ser uma linguagem de explicar, ou para explicação. Mas o que é dado como o lugar, o inferno, né, esse lugar, e é um lugar, onde Deus não habita. Então, se podemos olhar no mundo, né, em todas as teorias de lugares paralelos, se Deus está presente, ali não é o inferno. O inferno é o lugar onde Deus não habita e que, portanto, a sua graça e a sua misericórdia não estão presentes. E é por isso que é falado de tanta dor e de tanto terror quando a Bíblia relata o inferno, né? Um lugar onde os vermes não morrem, onde o fogo não se extingue, onde a dor não cessa, né? E onde a morte também não está presente. Como modo de alívio, a morte não está presente também, porque ela foi destruída. A Bíblia fala que a morte será o último inimigo a ser destruído. Então, para esse lugar as pessoas irão, né, os descrentes, portanto, após a ressurreição dos mortos, né, para sofrer tanto na alma quanto no corpo. E aqui vale a gente destacar como uma ilustração a história que Jesus relata sobre o rico e Lázaro, né, em que o rico vai para este lugar
que não é o céu e que não é um estado intermediário, né? É um lugar de sofrimento. E onde ele pede, então, esse alívio do seu sofrimento, da sua agonia, lá em Lucas capítulo 15, acho que é Lucas 15, pede esse alívio de sofrimento e isso é negado. Quando diz, né, há um grande abismo entre nós e vós, de modo que quem está aqui no seio de Abraão, no céu, não pode ir até onde você está, nem vocês daí podem passar para cá. E é lembrado também que nesse diálogo de Deus com esse homem rico no inferno, ele pede então para que Lázaro, né, o mendigo, seja enviado para a terra, onde estão seus irmãos. Então a gente pode entender que é um lugar, né, é um espaço físico, né, ou espiritual, diferente do céu e diferente da terra. Tá? Só para a gente acrescentar aí ao nosso estudo. Eu falei Lucas 17, não é Lucas 17, é Lucas 16, dos versículos 19 até o 31. Lucas 16, 19 a 31, a parábola do rico e Lázaro. A Bíblia traz alguns textos que apontam acerca dessa condenação, né? Do que seria essa condenação eterna. O primeiro texto que eu trago para repartir com vocês é Mateus 18, versículo 8, onde é dito: se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Eu gostaria de perguntar assim, talvez a Cláudia, ou o pessoal da casa da Cláudia, ou a própria Noêmia, quando leem esse texto, o que vocês entendem desse texto? Como esse texto soa ao ouvido de vocês? Eu entendo que tem isso tem um sentido que as palavras não são, quer dizer, o que verdadeiramente não vai acontecer exatamente do jeito que está escrito, mas como será, eu não tenho tanta certeza. Quando eu leio esse texto, eu paro muito e penso. Uhum. E tento entender, mas vendo, eu gostaria de ouvir a sua explicação. Tá. Cláudia? Eu penso que é igual a Noêmia falou, é um sentido figurado, né? No sentido de que aquilo que a gente tem, porque muitas vezes a gente se apega às coisas, eu imagino assim, às vezes a gente se apega a uma coisa que parece que faz parte do nosso corpo, parece que sem aquilo a gente não vai viver. E nada deve ser mais importante do que seguir os passos de Jesus, do que estar no caminho dele. Porque é melhor a gente deixar essas coisas de lado, essas coisas que parece que realmente nós não podemos viver sem elas, do que a gente se afastar do nosso Pai eterno. Que aqui, né, no mundo que a gente vive atualmente, nós temos muitas ofertas que fazem com que a gente pense que a nossa vida depende disso. Por exemplo, no trabalho, em muitos lugares no trabalho, você tem ofertas de corrupção, você é visto como diferente porque você quer fazer aquilo que a Bíblia diz. Então, você sofre por aquilo. É como se estivesse arrancando alguma coisa de você para você não fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Agora, se você não faz, se você faz, você está no caminho contrário à vontade de Deus, e isso te faz mal, é como se você estivesse, eu acho que cada vez que a gente peca, é como se a gente estivesse dando valor à morte, porque a morte ela existe por causa do pecado,
A gente não vai se livrar da morte, a gente não vai se livrar desse encargo que nós temos se a gente não pecar. Primeiro que isso não vai acontecer. Mas acontece que a gente se livrando do pecado é para seguir a vontade de Deus. E eu acho que isso muitas vezes é doloroso. É doloroso você não seguir o córrego do rio, você ir ao encontro daquilo que você está sendo levado. Eu vejo assim, não sei se eu estou certa, mas eu tenho essa versão, entendeu? Sim. Sim, Cláudia e Noêmia, faz sentido, complementa as ideias de vocês. Não é para ser entendido de maneira literal. Né? Inclusive, foi tema de reportagem há alguns anos atrás na TV, e ao meu ver, à época, quando foi colocado isso, foi um modo de trazer piada, né, para a igreja, porque a pessoa que entendeu daquela maneira realmente foi depois verificado que era uma pessoa com transtornos psiquiátricos, né? Ou seja, ele pegou e entendeu, olhou esse texto e ele vivia com uma agonia, um problema, e ele usou esse texto para justificar uma automutilação. Né? Então ele fez uma automutilação porque ele disse, não, o Senhor mandou, é melhor eu me amputar do que ir para o inferno. Né? Na verdade, o sentido é muito mais amplo. Né? Há uma expressão, né, comum do cortar na própria carne. Né? Significa o quê? Você viver ou experimentar uma certa restrição, né? Uma certa perda, né? Como se fosse uma amputação dos prazeres e oportunidades que esse mundo traz, em termos de ganhos imediatos, né? De vaidades, e que a gente pode citar diversos modos, mas vamos pegar aqui que está muito em evidência, né? Os muitos governantes e líderes de governo que se lambuzaram diante desse momento de pandemia e ao invés de usarem recursos, né, do povo para socorrer os que estavam e que estão necessitando de cuidado e atenção, não, fizeram desvios enormes, ou seja, ficaram tão cobiçosos por dinheiro, por poder, né, e tudo aquilo que diz, né, que o dinheiro abre portas, que acabaram sucumbindo. São sinais, exemplos e mais exemplos que a gente pode citar. Mas é nesse ponto, diante de uma tentação, algo que te puxe para pecar, algo que te puxe para longe de Deus e da vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, aquele conflito que você encontra no seu coração com o pecado. Né? Mais vale você, então, sofrer uma restrição temporária, né, do que você abraçar essas tentações, né, e correr, em decorrência disso, o risco de se afastar totalmente de Deus. De pensar ou ser, né, induzido a pensar, não, Deus é uma ideia que colocaram no passado, essa ideia de que Deus julgará, isso ficou para trás. Né? Ou seja, existe sim um inferno e uma condenação eterna que é consequência da descrença, como consequência maior. Né? E que ela está presente, ela se manifesta de maneira sutil em uma tentação, outra tentação, né? Um desvio aqui, uma dúvida acerca da fé. Então, quando essas coisas batem em nós, né, nos abatem, afligem o coração, é hora de nós fazermos esse corte na carne, né, de rejeitar o pecado e, de novo, se apegar com a palavra de Deus. Tá? Entendi, pastor. É isso aí. Outro texto, Mateus 25:46, né, o final do texto do julgamento final, diz, né, Jesus terminou assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, deixa eu ver se está aqui nesses textos, não. Mas eu só dar uma dicasinha aqui. Aqui. Né? Um dos pontos que nós debatemos e rejeitamos uma teologia ou uma ideia de aniquilamento, né? Que falam alguns cristãos. Né? Afirmam alguns que, por exemplo, como vai ser o juízo final?
Hoje, os que morreram, né, estariam então repousando no sono da morte, né, e estariam sob o cuidado de Deus e não estariam necessariamente desfrutando da paz eterna ou da agonia eterna. E que essas pessoas todas, no dia do juízo final, seriam ressuscitadas. Os cristãos, os que creem em Deus, que creem em Cristo, ressuscitados, e veriam o Senhor e seriam chamados então por Cristo para adentrarem aos céus, que é lá o texto de Mateus 25:31. E os outros, né, estariam então ressuscitados e agora sim estariam conscientes diante de Deus, unidos, espírito e corpo, tá? Ouviriam esse juízo de Deus e na sequência seriam aniquilados, deixariam de existir eternamente. A minha dificuldade em acolher essa teologia, quando a gente fala de lei e evangelho, primeira, olhando o texto, né? Quando se fala de vida eterna, tem um texto bíblico, um termo bíblico que é usado aqui e em outros lugares também que fala de vida eterna, que é a palavra aionios. Tá? E sempre que se fala de eterno é algo que tem uma continuidade, algo que não tem fim. E sempre que se aponta vida eterna, se usa essa expressão. Quando se fala também de castigo eterno, se usa a mesma expressão. Então o que eu questiono é como que a vida eterna, né, a Zoe, a Ionia, nós entendemos que é algo que permanece para sempre, algo que não tem fim. E quando nós olhamos castigo eterno, há essa tendência em dizer que é algo que tem fim. Né? Fica complicado você usar a mesma palavra e a Bíblia, nesse sentido, a Bíblia não se confunde. Quando a Bíblia fala de vida eterna, que é vida para sempre com Deus, de gozo e alegria, quando ela fala também de castigo eterno, também é para sempre, tá? Dentro desse eterno de Deus, onde Deus não estará presente. Qual, ao meu ver, então, trazendo mais um desdobramento disso, qual, ao meu ver, é um problema, inclusive de lei e evangelho? Pensando, irmãos, digamos que eu passei a minha vida inteira, meus 80 anos aqui nesse mundo, como um descrente. Morri. Meu espírito está em repouso. Ele está no sono. Quando eu for despertado, né, eu, agora, corpo e espírito, depois da ressurreição, verei a Deus. Digamos que eu durante a minha existência, antes da morte, eu fui um ateu, dizia Deus não existe. E de repente, agora ressuscitado, né, eu olho para frente e eu vejo Deus. Puxa, estive errado, Deus existe. O que me aguarda? Aí eu vejo os que creram indo com o Senhor Jesus para a eternidade. E eu que não criei, sou aniquilado. Deixo de existir. Então, de fato, nunca experimentei o que seria inferno. E o que alguns falam, né, seria a misericórdia de Deus sendo colocada em prática, e por isso, para evitar que as pessoas sofram o castigo eterno, Deus usaria da sua misericórdia e faria então a aniquilação. Eu, particularmente, vejo nisso um ensino duvidoso, que pode induzir aos que hoje, né, já estão longe, aos que hoje rejeitam o plano da salvação, a continuarem no seu mau caminho, porque se hoje, né, não querem saber de Cristo, não querem saber do Evangelho, depois, na ressurreição, serem aniquilados, não vão enfrentar juízo, não vão enfrentar consequência. Né? E Correto. seria até um modo evangélico de ver a palavra condenação ao inferno. E eu acho que é uma distorção do termo de justiça eterna. Né? Porque aqui se fala de vida eterna com Deus
e, por outro lado, também se fala de castigo eterno para o diabo e todos os seus seguidores. A gente pode avançar isso mais à frente, vocês vão aí pensando um pouquinho. Marcos 9, 43 e 44 diz assim: se uma de suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor que você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. De novo, um texto paralelo lá em Marcos, só que ele acrescenta esse aspecto do nunca se apaga. De novo, para mim, ele entra aqui em coerência com a explicação de Mateus 25. É um fogo eterno, é um castigo eterno. Se houvesse a ideia, o conceito de finitude do sofrimento ou do castigo, Deus teria colocado isso na Escritura. Por fim, aqui trago mais algumas considerações. Os descrentes sofrerão tanto na alma quanto no corpo a eterna separação e a condenação no inferno. E aqui, para voltar um pouquinho que a própria Noêmia perguntou, o texto de João 3,36. Qual é, o nosso incentivo para que o Evangelho continue sendo pregado, que nós coloquemos ao ouvido e ao alcance de todos essa boa nova de salvação? O que distingue o salvo do condenado não são as obras que fazem ao longo da sua jornada. E aí, muitas vezes, alguns pensam, há um discurso de tendência, não, você não pode falar assim, senão os cristãos vão começar a também abraçar as leis do mundo, dos descrentes. Eu falo assim, é um grande prejuízo. Um grande prejuízo. Alguém que conhece a Cristo e conhece a alegria que o Evangelho pode nos trazer, optar em viver sem Cristo. Mas o que é dito lá em João 3,36 é isso, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre, de novo vem a palavra aiônio, para sempre o castigo de Deus. Alguém queria falar, Noêmia? Não, é tudo isso, porque acho que por eu morar aqui sozinha e eu leio a Bíblia, e depois eu fico meditando em tudo isso que eu leio, E eu fico pensando nessas pessoas que não crê, pastor. É o que o senhor falou, deixa de ter uma alegria muito grande na vida, um consolo muito grande, E outra coisa que eu queria perguntar, essas pessoas que são fanáticas, os católicos, que são tão fanáticos, que chegam a tatuar imagens na pele, eu nem falo, às vezes são pessoas tão chegadas, tem uma que é tão chegada a mim, tão chegada, que tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida tatuada nas costas. E isso a gente sabe que é uma idolatria. Mas, gente, ela crê tanto nisso, pastor, mas tanto, 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 que eu fico assim, eu não sei como, sabe? Eu não sei como abrir os olhos da pessoa para ver se ela, pelo menos ela começa a enxergar de uma outra maneira, que aquilo ali não pode interceder por ela, não vai fazer milagre nenhum por ela, não vai ajudar a nada, ela tem que ir direto a Deus, a Cristo, entendeu? Mas não adianta, eu fico assim, eu não sei, sabe, o ser humano é muito estranho. Nós temos, isso dá um outro estudo para nós, mas assim, o que nós temos, a maneira como nós olhamos, e deixa eu tentar ver se eu consigo trazer uma ilustração adequada. Vou pegar aqui a Sofia e tu. Como que tu é importante, como é importante para a Sofia, como que a Sofia te olha? Ela te olha
no sentido de aprender contigo, de se relacionar com intimidade contigo e até mesmo para dizer, ela tem prazer em conhecer Deus através dos teus olhos, das tuas lentes, né, da tua leitura, bem como da outra avó. Né? Então, esse papel de ser um aproximador, né, ou ter uma vida, um modo de fé que sirva de exemplo para outros, nós tomamos e cremos e estimulamos que os pais sejam assim para os filhos, né? E que de fato possamos ser uns para os outros nesse espelho de aproximação a Deus. Nós Eu vemos faço isso. eu faço Nós vemos no texto de Hebreus, capítulo 11, e na sequência 11 e 12, mas começando ali no capítulo 11 de Hebreus, onde é relatado sobre os heróis e heroínas da fé. Homens e mulheres, inclusive cita, né, Maria, os profetas do Antigo Testamento, como pessoas, não cita Maria, mas que traz exemplos de homens e mulheres ao longo da história que, com a sua postura e serviço, com a sua piedade, servem de espelho para nós, né? E não no sentido, você falou bem, não no sentido de mediadora, não no sentido de ser um substituto de Cristo Jesus. A Bíblia é clara em afirmar isso. Né? Não há entre os homens nenhum outro nome pelo qual a nossa salvação seja garantida, ou importa-nos, não importa que sejamos salvos. Quando nós olhamos, ou podemos até trazer esse aspecto, né, da Maria, a figura de Maria como a mãe do Senhor, o texto bíblico é muito claro em dizer que ela seria entre os homens, né, entre as mulheres, bendita, porque o Senhor lembrou, né, e o Senhor a fez bem-aventurada mediante a obra que realizou através dela, ou seja, ela foi a mãe do Salvador. Eu falo para a Sofia que ela é uma pessoa, foi uma pessoa especial. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, enquanto homem, se fez homem aqui entre nós. Agora, ela não é santa, não faz milagre nenhum. Exatamente. Ela mesma, né, em alguns textos, ela se coloca diante de Jesus como uma serva, como uma ouvinte, né? Enquanto mãe, ele a obedecia. Enquanto mãe, ele a cuidava. E eu lembro até com carinho assim o texto lá, se não me engano, Mateus ou João, em que Jesus na cruz, ela vem para ver o seu sofrimento ali, e ela chorando, né, Jesus se compadece e diz para ela e João, né, João era o discípulo mais jovem, assim, João, né, eis aí a tua mãe, né, mulher, eis aí o teu filho. Jesus não estava abandonando, mas Jesus conhecia o coração e o sofrimento que estaria passando ali em ambos, né? Quando é tratado que João era o discípulo amado, estava para sofrer também aquele luto da partida do Senhor, e Maria, né, também estaria nesse sentido bastante abalada. Então é colocado nesse cuidado de um para com o outro. Mas Maria pode servir, como muitos outros apóstolos servem, né, e nossos pais na fé servem, como um trampolim para nos aproximar de Deus. Aprenda com Maria, aprenda com os apóstolos, como viver, né, como servir. Né? É desse modo que nós podemos nos aproximar. Não rejeitar, eu acho que esse ensino católico, não abraçar ele como fé verdadeira, né? Mas se nós tratarmos isso como heróis da fé, é um modo de nós dialogarmos, né? E até mesmo olhar com Maria e olhar com outro católico a maneira como esses homens e mulheres viram, enxergaram e confessaram a sua fé em Cristo Jesus. Eu penso assim também, pastor, desse jeito. Mas, assim, não sou cegamente, não. Maria vai fazer o milagre, se eu tiver que pedir, eu vou pedir a ela, não. Eu fazer igual o pastor Gilberto fala. Para que eu vou usar intermediário se eu posso ir direto a Deus? É verdade, Né? é verdade. A gente acabou saindo totalmente da finalidade do estudo hoje, pastor, desculpa. Não. Mas está aqui. Como eu falei, daria um outro tema, mas
Tá tranquilo, tá dentro aqui, eu não vou me perder não. Segundo Tá, ok. Tessalonicenses 1:9, diz assim para nós, que eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. De novo, né? Fala sobre esse afastamento como a consequência, o que seria então essa condenação. E por fim, Apocalipse 14, tem mais alguns outros, mas eu trouxe só esses aqui. A fumaça do fogo que os atormenta, sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia, nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Então, o texto de Apocalipse nos revela esse aspecto, né, de que há um sofrimento eterno. Né? Deixa eu tirar aqui, perdão, agora faço clique para ver. Tirar da frente. Então, há um sofrimento eterno. E aqui eu marquei, né, a Escritura utiliza o mesmo adjetivo para eterno, para referir-se tanto à punição quanto à vida eterna. Já coloquei lá os textos para vocês. Né? A gente já fez um comentário disso ali antes um pouquinho. Então, essa concepção de eterno, se nós adotamos o princípio de vida eterna com Deus, é algo que não tem fim, estamos automaticamente impelidos da mesma forma a afirmarmos, confessarmos que este castigo eterno, de que essa condenação eterna durará o mesmo tempo que a vida eterna com Deus no céu. Porque a palavra é a mesma, porque o adjetivo é o mesmo, o conceito de temporalidade, se a gente pode dizer assim, né? Porque não denotam tempo cronológico como nós temos, mas é para dizer que o mesmo que se aplica para a vida com Deus no céu, também para aqueles que rejeitam, né, ou que continuam rebeldes após o juízo final. Correto. Por fim, aqui, a condenação eterna consiste então na exclusão permanente dessa comunhão com Deus, um estado no qual toda a força da ira de Deus será experimentada. Hoje, por isso eu afirmo lá do início, né? Hoje nós não podemos adotar a ideia de que o inferno é aqui. A gente sofre tanto que a gente já deve... Alguns falam isso, né? A gente já sofre tanto aqui no mundo que só pode ser aqui o inferno. Né? Não tem mais nada ruim para sofrer. E aí nós temos que dizer o que para essas pessoas? Olha, se é difícil assim, muito pior, né, é no lugar onde Deus não está presente. Né? Quando Deus de fato se ausentar. Porque se hoje você acha difícil como está, né, é bom, é melhor que se aproxime de Deus. Porque é dito, a gente vai ver aqui os próximos textos, né, que o lugar do céu, né, da vida eterna, onde as coisas que hoje causam sofrimento não estarão mais presentes. Mas o inferno, elas estarão presentes e, o que é pior, sem qualquer atenuação, sem qualquer redução de danos. Né? Deus não estará presente. E aqui uma frase de um teólogo, um dogmático da nossa igreja do século XIX, século XX, perdão, de 1900 e pouco, Francis Piper. Aí ele fala uma coisa que eu achei assim sarcástica. Uma coisa é certa, o inferno não tem ateus, pois os condenados experimentam realmente Deus como o justo juiz. O que é um ateu? Aquele que diz que não existe vida após essa morte e que Deus é meramente uma ideia, né? Uma ideia criada pelo ser humano, de que Deus não existe. Né? O problema é que ele vai dizer, o inferno não tem ateus, porque lá de fato eles verão Deus, verão o juízo de Deus, né? Serão ressuscitados para confirmar que estavam duplamente enganados, tanto quanto a vida após a morte, quanto a presença e existência de um Deus justo, né? Que salva os que nele creem, mas condena os que o rejeitam. A causa dessa condenação é a atual descrença na obra redentora de Cristo.
Vamos pegar aqui o nosso texto bíblico. Eu não coloquei esse texto para a gente ler, mas vamos olhar aqui. João 3,16, todo mundo lembra, né? Esse sim. Então, na sequência desse texto, desse encontro com Nicodemos, tem ali João 3,16 e o 17 e o 18 para confirmar. Eu gosto sempre de ler tudo. É um texto muito rico. Mas o cerne da nossa fala estaria no versículo 18 e 36. Mas vou ler com vocês, se vocês quiserem acompanhar. João 3, 16 a 18, depois o 36 que a gente já leu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, ou seja, por causa disso, né, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando se pergunta qual é o propósito da missão de Cristo, qual é o propósito da vinda de Cristo ao mundo, não é a condenação. Por isso ele se desdobra tanto em ensinar, em admoestar, em chamar as pessoas de novo para o eixo, né? Porque ele não quer, isso não traz prazer nenhum para Deus julgar o mundo, mas salvar o mundo dos seus pecados, né? E aí o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o versículo 36, que encerra esse capítulo, nós já ouvimos: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, na 1 Coríntios, vai assim: se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, nós somos os mais infelizes dos homens e ainda estamos sob a ira de Deus. Então, crer em Jesus, não apenas crer que ele tenha sido um grande mestre, um grande ensinador, que, né, infelizmente foi morto, ou que talvez fugiu para o Oriente, como alguns tentam induzir, né, ao erro. Mas Paulo vai dizer, não apenas crer que Jesus é Deus, mas que, como Deus, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, essa fé muito clara, muito específica acerca da identidade de Cristo Jesus. Essa fé, essa confissão, né, ela faz toda a diferença quanto ao nosso destino eterno. Por fim, né, a declaração bíblica não deve ser substituída por ideias humanas, tais como a aniquilação dos ímpios, ou o purgatório, ou a possibilidade de conversão dos vivos que não foram arrebatados. Né? Lembra, na semana, a Cláudia estava aí junto na semana passada, né, a ideia de arrebatamento como tirar, né, os justos, os salvos, da terra, né, de maneira velada, de repente some todo mundo, e aí fica só aqueles que não creram para uma repescagem. Né? Induz essa ideia de uma repescagem no dia do juízo final. Inclusive foi essa a ideia que passou na novela Apocalipse, ou especialmente naqueles filmes dos anos 90, Deixados para Trás. A gente conversou isso naquele encontro, né, que muito da nossa visão escatológica foi moldada ou modulada a partir dessas ideias, desses filmes, né, e desses conceitos que foram trazidos através da televisão. Então, entender que essas propostas que são trazidas como a aniquilação, ou seja, após a ressurreição, os descrentes ressuscitados serão aniquilados, deixarão de existir. Né? Portanto, não vão sofrer o inferno eterno. Né? Isso é um erro. Falar sobre purgatório. O que tem o purgatório, que é uma doutrina tão difundida, especialmente pela Igreja Católica? Né? É um lugar de sofrimento para as almas que
não alcançaram a plenitude, né? E aí vem a doutrina dos santos, né? Os santos são pessoas que conseguiram um ponto extra com Deus, porque produziram tantas boas obras que estão com saldo positivo a ponto de cederem das suas obras para nós, né? Meros pecadores. Então é outro problema. Você, inclusive, fala-se sobre o purgatório como uma expectativa de que se nós aqui fizermos missas, realizarmos alguns sacrifícios, né, por essas pessoas, eles conseguiriam, de algum modo, sair desse estado de intermediário, e alcançarem o céu. A Bíblia diz, né, não existe caminho do meio. Ou... Oi, Cláudia. Ai, consegui ligar. Explica pra gente então a história de Lázaro. Lázaro? Sim. A história de Lázaro, Lucas capítulo 16. Vou pegar o texto desde o início. Começa o texto dizendo, né, como uma história. Não deixa claro se isso é alguma parábola, tá? Ou se traz algum ensino de alegoria. Mas é tratado aqui sobre a realidade do pós-morte. Começa dizendo então, na história, de que morre tanto o rico quanto esse mendigo. Interessante, como a gente já comentou em outras vezes, né, que o rico é tratado como mais um, ele é um anônimo. É alguém que estava apegado às suas riquezas e que pensava, como ele vai dizer, vai lamentar lá mais à frente, ele pensava que toda a única realidade existente era aquela que ele estava desfrutando, né? E não apenas ele, mas ele e a sua família, a sua casa. E ele não queria arrancar nem pé nem mão, né? Perdão? Ele não queria arrancar nem os pés nem as mãos para entrar no reino dos céus. Ah, verdade, né? Como é que ele ia pegar aqueles pedaços de coxa de frango, né? A vida boa que ele gozava, né? Ou seja, por que dar atenção aos outros? Meu pirão primeiro, né? Só que era só o pirão que ele se pensava, né? Só o pirão dele, só as vantagens dele. Não estendia a mão ao outro, nem sequer se ocupava com a realidade de vida após a morte. Bom, havia esse outro que no mundo era um desconhecido, era tratado como um mendigo. Mas interessante que Jesus relata, e eu acho que a gente consegue fazer ligações com outros pontos, ele tem um nome, né? E lembra que a Bíblia fala que os salvos, né, aqueles a quem o Senhor tem o seu nome no livro da vida, né? Esses não são esquecidos pelo Senhor. Tá? Para a gente refletir bastante coisa aqui. Por que esse, né, tem o nome escrito? O Senhor o amava e por isso o seu nome está escrito, está guardado. Bom, por que Lázaro vai para o céu? Há uma questão muito velada aqui, não se fala exatamente de razões, né? Uma coisa que a gente já precisa eliminar de qualquer interpretação. Lázaro não vai para o céu porque sofreu. Né? Lázaro não vai para o céu porque viveu a agonia. Talvez, né, talvez a gente possa até dizer que o próprio sofrimento, a própria privação de coisas que Lázaro teve aqui no mundo possa ter servido de maneira pedagógica para ele. Né? Ele vê assim, se isso é a realidade ou tudo que Deus tem para mim, então tô em perigo. Né? Senhor, me mostra o que tem mais para mim. Me mostra digamos, um fim proveitoso dessa vida. Então, há para se dizer, como a gente estava falando aqui agora há pouco, de que os sofrimentos podem servir como pedagogos para nos aproximar de Cristo, nos aproximar do Evangelho. Talvez podemos inferir isso acerca de Lázaro, porque a Bíblia não fala das causas que o levaram ao céu, né?
Mas o fato é que ele estava ali, depois da vida, um destino diferente deste homem. O que Jesus aponta no final dessa história, digamos que a grande lição que a gente toma, é que esse homem, no seu lugar de sofrimento, ele clama, primeiro, para tentar aliviar a sua agonia. Não consegue. Segundo, ele pede que haja uma intervenção do mundo espiritual de Lázaro, que de alguma maneira fosse enviado novamente à família, né, aparecesse aos vivos, aos membros da família desse homem rico, para, de algum modo, os avisar, né, de que eles estavam enganados, né, de que realmente existe vida após a morte e que é necessário se preparar durante a vida para não incorrerem, como aquele homem, num destino eterno de sofrimento. E ali, o texto diz que Deus no céu, que aqui a figura é Abraão, né, diz os seus familiares, né, a sua família, os seus parentes, deixa eu achar o versículo aqui, versículo 27, a partir do 27. Então replicou o rico no inferno: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, ou seja, Lázaro testemunha a eles, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ao que respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui vale a gente destacar, quando a Bíblia aponta Moisés e os profetas, aqui se fala aos textos bíblicos, né? Moisés, os 5 livros, o Pentateuco, né? Então eles têm a palavra de Moisés. Moisés aponta para um juízo, né? Os profetas, ou seja, todos os livros históricos do Antigo Testamento também falam, como eu apontei já no início desse estudo, Isaías, capítulo 24 a 27, Sofonias, o próprio texto em Daniel, né? E outros textos que falam desse encontro, desse juízo do Senhor. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, os que estão vivos têm a Escritura, a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, ouçam, estudem, é o tempo da graça, é somente pelo estudo da palavra, e Paulo vai ser bem mais direto, vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir da pregação, né? A pregação que aponta para Cristo, mas a fé vem pelo ouvir da pregação. Somente assim, por esses meios da graça, é que nós podemos apontar um caminho diferente, um caminho de salvação para as pessoas aqui na Terra. Então, quando se fala de céu e inferno, fala de 2 lugares, não é um caminho do meio, e nem um bate-papo do mundo espiritual com esse mundo físico, né, o mundo carnal. Não tem esse bate-papo. É como, dentro do Espiritismo, tende a se ensinar, né? A Bíblia, ela veta esse caminho de comunicação, de ensino. Cláudia? Oi. Era mais ou menos por aqui, ou o que você mais queria saber nessa história? Eu escutar só. Pode repetir? Porque alguns falam que é alegórico, que é parábola, que não é. Ele dá um sentido, eu acho que é um dos textos que eu percebi, né? Que ele dá um sentido de colocação. A minha dúvida era apenas uma coisa que ele está. Calma aí, Cláudia. Só um pouquinho que tá falhando. Pode repetir de novo o que você disse? Estou falando que a minha questão era em relação a onde ele estava. O restante que você explicou, eu entendo que é assim da forma que você falou. A minha questão é exatamente porque é um texto que dá que dá uma diferenciada em relação aos demais. Tipo assim, onde que ele estava? Por que coloca ele num lugar assim, diferente do que a gente vê nas outras situações bíblicas, entendeu? Que aí tudo confere direitinho,
uma coisa você vê um texto realmente levando ao outro, e eu sinto também em relação à colocação, não em relação ao sentido de salvação, mas em relação à colocação dele, onde ele estava, por que ele estava ali, por que foi colocada essa situação. A única explicação não para isso, mas o único ensinamento, né, que eu tenho é dessa noção de não haver a comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Mas acontece que eu estou falando nessa relação escatológica que a gente está se referindo, entendeu? Que local é esse? Entendeu? Sim. Só para tentar aqui dar um aporte maior, na Bíblia de estudo, né, na Bíblia de estudo da Reforma, tem um final, um texto dizendo assim, ó, Jesus contesta a crença presente naqueles dias, e que é inclusive o pensamento do jovem rico que se aproxima de Jesus para pedir o que ainda era necessário para ele entrar no céu, né? Mas Jesus contesta a crença de que bênçãos terrenas são sinal do favor eterno de Deus. Ou seja, se alguém está bem aqui, isso já é, como a gente pode pensar em teologia da prosperidade, isso já é uma antevisão do futuro, né? Se você está com Deus, já começa bem aqui e só tende a melhorar. Se você está passando dificuldades aqui, né, isso é um mau sinal de que talvez Deus não esteja com você. Agora percebe, o que se hoje se fala, ensina, já estava presente no primeiro século. E como que Jesus rebate esse conceito meritocrata? Né? Ah, não, se está bem aqui, então legal, você já está em paz com Deus, Deus está contigo, né? Então, ele contesta essa ideia presente naquela época e nos ensina a ouvir a palavra de Deus agora, enquanto sua fiel misericórdia está sendo mostrada, pois essa é a boa e graciosa vontade de Deus. Segundo esse comentário aqui, o objetivo dessa história não é necessariamente discutir céu e inferno como lugares já de tormento. Eu sei que essa história, né, ou essa ilustração que Jesus traz desse relato, aponta essa questão de que não há uma correlação direta entre o mundo visível, o mundo dos vivos, e o mundo espiritual. Quem está bem aqui estará bem lá. Não tem essa relação. Segundo, ele vai trazer esse aspecto. Os que estão aqui, o tempo que precisam é, de novo, fazer uso da palavra e do ensino bíblico para mudar o seu destino, ou para garantir um bom destino. Então, segundo esse comentário aqui, é onde se baseia, de fato, o cerne dessa explicação de Cristo. Quando nós olhamos o texto, de novo, ele serve para nós como uma ilustração, né? Uma fonte de explicação para apontar o que nos é dito, tanto nos evangelhos quanto nas cartas escatológicas, acerca desse lugar de sofrimento e desse sofrimento que já começa agora. Muitos que tentam ou que contestam essa ideia de um sofrimento imediato, né? Ou seja, após a morte, o espírito já vai para o sofrimento, ou que o espírito já vai para o gozo eterno. Os que contestam essa ideia olham para esse texto e dizem, não, isso é uma alegoria, né? Isso é um conto, uma história, não é uma realidade, um fato real, uma narrativa real, né? E a gente pode dizer, ok, pode até ser que Jesus não esteja falando de um fato real, mas os textos que mostram de sofrimento no fim, que mostram vida eterna e gozo com Deus, já tendem ou já apontam esse desfrute, né, imediatamente. E aí a gente vem para cá em Lucas como uma figuração ou como uma ilustração que Jesus descortina para nós entender o que acontece após a morte. Tá? O texto aqui, como esses comentários trazem,
para evitar talvez um discurso mais vago ou alegórico, né, põe desse modo. Ainda que Jesus não estivesse falando de um evento real, cronológico, que aconteceu, né, a ilustração dele mostra isso. Tanto os que morrem no Espírito ou já estão no gozo eterno, né, e aí há alguns textos que mostram, por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés, né, Elias, quando vêm visitar Jesus, né, são homens que foram levados pelo Senhor e que estão com Deus no céu. Né, e vêm e são reconhecidos, mantêm a sua identidade, mantêm a sua personalidade. Né. Também no inferno, isso aponta, por exemplo, quando a gente ouve o texto de Pedro, em que Jesus desce ao mundo dos mortos, fala lá o texto de foi pregar aos que estavam em prisão. Né? E quem são esses? São todos aqueles que desde os dias de Noé, diz o texto, né, não confiaram na promessa do Messias. Então já estavam no inferno, sofrendo em agonia. Ajudei? Tá, obrigada. Desculpa aí desviar Não tanto tempo. desviou. Não desviou. Gente, se vocês trazem dúvidas, essas dúvidas certamente acolhem ou passam também por corações de pessoas que verão o nosso estudo, tá? Então, com certeza. não se furtem. Eu gosto quando vocês trazem dúvidas mesmo, porque a gente faz e às vezes não se dá conta de tudo que pode levantar. Né? Deixa eu então pegar aqui avançando. Aqui. Passa. Estamos chegando à parte final. Isso. Espera só um pouquinho aqui, que acho que o computador está preguiçoso. Ontem a Sofia perguntou para o pai dela, pastor, se ele pede perdão a Deus todos os dias. Eu estava lendo a Bíblia para ela, aí ele veio aqui, passou por aqui. Aí ela, papai, você pede perdão a Deus todos os dias? Porque eu tinha explicado isso para ela. Você tem que pedir perdão a Deus todos os dias, porque nós, seres humanos, somos pecadores. Então a gente pede perdão todos os dias. Ela foi direto para tirar a dúvida. Ele, claro que sim. Eu olhei para a cara dele e falei, tomara que sim. Que seja verdade, né? Que seja verdade. Então, olhando do outro lado, né, nós encerramos aqui o ponto da declaração bíblica e aí vida eterna, que é o outro lado agora, né? Não podemos fechar o nosso estudo só falando de inferno. A vida eterna é descrita como um estado de bem-aventurança sem fim, sem as consequências do pecado, da morte e de todo o mal. Aí, textos bíblicos, né, que também sustentam essa posição. Capítulo 15 de Coríntios, né, da primeira carta aos Coríntios, é um grande tratado sobre ressurreição e escatologia. O último inimigo que será destruído é a morte. E aí o versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, a vida eterna é esse lugar onde a morte e as consequências do pecado não estarão presentes, pois já estarão destruídos. Capítulo 20 de Apocalipse. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago é a segunda morte, né? Ou seja, a condenação eterna, né? O sofrimento eterno. E sobre vida eterna, ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro,
nem dor. As coisas velhas já passaram. Então, a vida eterna é esse estado, né, de comunhão com o Senhor em espírito e corpo, tá? Onde as marcas deixadas desde o Jardim do Éden com o primeiro pecado serão extirpadas finalmente de toda a vida humana. Somente a graça imerecida de Deus em Cristo, e não as obras ou mesmo a fé do crente em si, é a causa da vida eterna. Então, de novo, Efésios 2, 8 e 9, que vai nos dizer isso, né? Pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, por isso que ali é aquele conceito, né? A fé do cristão em si. Ninguém pode ostentar diante do outro ter mais ou menos fé. Tá? A fé que nos salva é essa fé em Cristo Jesus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É presente, é gratidão, né? Única e exclusivamente. E Deus escolhe esse modo exatamente por saber que nós somos filhos egoístas, né? E que em qualquer momento que tivéssemos qualquer coisa para ostentar diante do próximo, a gente iria fazer isso com um espírito maldoso. Né? Por isso, então, a salvação somente pela fé, pela graça. Isso é um incentivo para crermos no Evangelho. Né? Ou seja, toda essa verdade que nos é trazida de um fim bem-aventurado com Deus, longe de sofrimento, de morte, de dor, né? E por outro lado, esse contraste tão assustador, apavorante do que é a vida, do que é o sofrimento eterno, do que é o próprio inferno, esse julgamento, isso vem como um incentivo de Deus para crermos no Evangelho. Nós que aqui estamos. Né? Quem partiu, quem já passou, infelizmente não há como mudar essa sorte, não dá para mudar este caminho. Né? Quem crer em Cristo tem a vida eterna. Quem rejeita já está condenado. Né? Mas aqui nos diz o texto lá, no final do Evangelho de João, né? Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas os que foram escritos, né? Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, qual o objetivo de todos os relatos e milagres de Jesus, os textos dos profetas do Antigo Testamento quanto dos evangelistas e as cartas? É para que nós possamos compartilhar esta fé salvadora em Cristo Jesus. É o caminho para a salvação eterna. Romanos 13, Amém. né? Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, né? Pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão. Peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. De novo, Paulo fala desse momento, né? E faz, na minha leitura, faz uma ponte com aquele texto de Mateus que nós lemos lá no início. Né? Se a tua mão ou o teu pé te fazem pecar, corte-o, né? Para que não incorra de ser tirado do céu e lançado ao inferno. Então, isso, fazer uma avaliação da nossa vida a partir das orientações do Senhor, para que servem, então, os mandamentos de Deus, né? Nos apontar um caminho adequado de vida. E Apocalipse 2:10. Meus irmãos, não tenham medo do que vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Ou seja, é um tempo curto. Né? Quando João fala de dias, de tempo no texto de Apocalipse,
tem essa conotação que é fora de uma cronologia, né, de 24 horas. Isso aqui é colocado em contraste com os 1000 anos. Tá? Então, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sofram e sejam provados e sofram durante 10 dias. Isto é, um curto espaço de tempo. Sejam fiéis. Perdão, isso aqui esse texto que eu acabei de falar, isso aqui é uma explicação, tá? Um curto espaço de tempo. Não é o texto bíblico, não. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Então é um incentivo à perseverança, né? A crermos no Evangelho e nos mantermos fiéis neste ensino, nessa palavra. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, e Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste, vou morar nessa terra celeste. Cantarei nesse lindo país, pelos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei sem angústias, tristezas, nem dor. Vou morar, celeste ouvir. Vou morar nessa terra celeste ouvir. Estarei neste mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. Mil venturas Jesus vai me dar. Vou morar nessa terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimado amigo, irmão, irmã, fiquem todos com a benção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.